boa noite, professora, boa noite, turma. Então, eu vou falar aqui mais um pouquinho sobre qual é essa diferença entre os PCNs e a BNCC. O que foi mais que mudou, o que foi mais que se introduziu a partir da BNCC, que já adianto que ela só incrementou, né, na base aí dos PCNs. Vamos lá. Enfim, a real diferença entre as duas é que a BNCC foi elaborada à luz do que diz os PCNs e a DCN. No entanto, a base é mais específica, determinando com mais clareza os objetivos de aprendizagem de cada ano escolar. Ou seja, a BNCC ela veio somente para detalhar e acrescentar alguns assuntos específicos, alguns métodos específicos que já era apresentado nos PCNs. E agora, aqui vamos dar continuidade falando de como era essa escrita, como era a escrita nos PCNs e a diferença aí para a BNCC. Como era nos PCNs, a escrita já era abordada em sua dimensão discursiva, ou seja, enquanto produto da interação social, mas a produção dos textos aparecia como conteúdo essencialmente procedimental, demandando uma metodologia adequada à aprendizagem desse saber fazer. Ou seja, era assim, aquele ensino assim meio que mecânico, tipo aquele, vamos ensinar para poder saber, não tinha toda assim uma base específica de como é que eu vou ensinar, para quê, para quem que eu vou ensinar. O que interessava era ensinar, para saber fazer, né? E como ficou na BNCC? A BNCC inclui de forma objetiva alguns determinantes sociais da escrita no momento da produção textual, que é os próprios campos, o gênero, a situação e a comunicação, o interlocutor, a variação linguística, ou seja, ela detalhou aí todos os campos para uma aprendizagem mais ampla aí de ensino. E frequentemente a habilidade de produção aparece articulada em outras práticas linguísticas, essencialmente as de leitura e as de análise linguística e semiótica. O novo documento traz o processo de ensino-aprendizado da língua portuguesa, as especificidades da leitura e da escrita em ambientes digitais, ou seja, é essencial, né, para a gente agora, porque esse ambiente digital está cada vez tomando conta da nossa realidade, cada vez mais. E a leitura, como era nos PCNs, havia uma recomendação de que os textos fossem considerados em um contexto. Os gêneros textuais se baseavam sobretudo na linguagem escrita e nos suportes analógicos, como cartazes, jornais e livros, ou seja, era aquela coisa básica. Eu vou ler aqui um cartaz, um jornal, muitas das vezes era rótulo de objetos de casa, colocava aquela criança para ler, para ela já ir introduzindo essa leitura. E como foi que ficou na BNCC? Há uma atenção especial à questão da escuta ativa como comportamento necessário à interpretação do texto oral, principalmente nos anos iniciais do ensino fundamental. Ou seja, é a contação de história, né? A escuta ativa do aluno, né? A interpretação desse texto oral, isso tudo vai aí elevar e incentivar assim o ensino desde o início, desde a base. Principalmente, né? As habilidades de leitura constantemente aparecem integradas a campos de atuação, uma vez que a língua é estudada sempre em relação ao seu uso social. O contexto de produção continua fundamental para o trabalho com a leitura. A cultura digital entra em cena com os textos multimodais e que as produções de escrita e a audiovisual interagem. Ao fim do ensino fundamental, os alunos precisam estar capacitados para ler, compreender e criticar essas produções. Então, pessoal, eu separei aqui 3 das principais diferenças que eu consegui assim, destacar para mim como as melhores para entender, para um melhor entendimento entre elas duas, 3 diferenças. Então, eu vou ler aqui para vocês a primeira. A BNCC
ela tem um poder de lei, ou seja, ela é um documento de governo e ela estabelece de maneira obrigatória e com força de lei que todas as escolas devem seguir para orientar o processo educacional, seja municipal, estadual, privada, todas têm que seguir. Ele é um projeto de lei. Enquanto que nos PCNs eles eram parâmetros que inspiravam regiões, estados, municípios e escolas a construir seus próprios currículos. Ou seja, o PCN ele era apenas assim, uma inspiração. Ele tinha, né, suas bases e as escolas, por meio dessas bases, iam formar os seus currículos, né? O que eles, na concepção deles, achavam mais ideal. Já na BNCC não, ele já traz tudo pronto e todas as escolas têm que seguir à risca esses projetos de lei para a formação dos seus currículos. A segunda, a organização do ensino. Na BNCC se dá pelos anos de ensino, enquanto no PCN era organizado por ciclos. Cada ciclo correspondia a 2 anos de ensino diferente. Ou seja, na BNCC é estudado, detalhado cada ano de ensino, o que é ideal para o primeiro ano, para o segundo ano e os demais. E nos PCNs eram apenas em ciclos, né? Um estudo tal para cada ciclo, era uma coisa mais geral, entendeu? Aí a partir daí que a escola ia decidir o que seria melhor passar para esses alunos. E a terceira é que a BNCC estabelece o ensino pensando em unidades temáticas, objetos de conhecimento e numa perspectiva de competência e habilidades, enquanto nos PCN ele vai se construir em cima do que ele chamou de campo de educação, de blocos, de conteúdos e com alguns objetivos que, embora tenham uma estrutura que parecia um pouco em uma perspectiva de educação de competência, ainda não está estruturado dessa forma. E é isso, acho que deu para entender um pouquinho. E para finalizar minha fala, eu separei uma pergunta-chave aqui para esse assunto para vocês. Mas será se a BNCC ela veio para substituir os PCNs? O que vocês acham? Ela veio para substituir ou para incrementar? A resposta é não, ela não veio para substituir os PCN, ela veio para incrementar em cima da base. Ela foi criada em cima da base dos PCNs. Vou ler aqui para vocês. Ela não substitui, só que ela, além de trazer essas questões de aprendizagem essenciais, ela vai se construir como documento de referência obrigatória nacional para a construção dos currículos das redes de sistemas de ensino e também das configurações das propostas pedagógicas, os PPPs. Muito focada nas competências, nas diversidades e em todas as questões sociais. A gente falou aqui da questão das aprendizagens essenciais. O que seriam essas aprendizagens essenciais? Eu separei aqui, são 4 as principais que formam essa base. Seriam os conhecimentos, as habilidades, as atitudes e os valores. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. A gente agradece pela atenção de todos vocês. E agora a gente vai passar um documentário, um vídeo que a gente conseguiu que uma professora gravasse, explicando mais sobre a sua experiência no seu campo, na sua área e tudo mais. E aqui estão nossas referências que a gente usou, esses links aí para a gente incrementar mais alguns conhecimentos em cima da nossa pesquisa. E valeu, muito obrigado.